Olá pessoal, sejam bem-vindos à TV Pinheiro. Eu sou o Breno, estou aqui hoje com o Mauro. Oi. E hoje nós vamos falar sobre os diferentes tipos de empreendimento para você que está buscando a melhor solução de compra para o seu primeiro imóvel. Quando a gente fala em decisão de primeiro imóvel, a gente identifica no mercado várias modalidades. E a gente se depara com várias dúvidas na hora de buscar a melhor opção para compra. E hoje a gente tem no mercado alguns tipos de empreendimentos diferentes que proporcionam para o cliente também modalidades de compras diferentes. E nós conseguimos dividir os empreendimentos hoje em duas modalidades. Empreendimentos onde existem subsídios do Minha Casa Minha Vida e os empreendimentos onde partem de uma iniciativa privada. Então, Breno, você sabe que a minha origem não é da área imobiliária. E a minha origem é da área financeira. Mas eu percebo que caminha muito junto esse processo de decisão. Não dá para você fazer a escolha do seu melhor imóvel e sem que você analise com bastante calma e no detalhe a questão financeira. E uma dúvida que às vezes eu tenho, percebo que o pessoal tem, é com relação ao Minha Casa Minha Vida, né? O pessoal acha que é muito simples a compra no Minha Casa Minha Vida, não é isso? Sim, verdade. Tanto os públicos que têm uma renda menor e o público que tem uma renda um pouco maior, ambos têm dúvidas sobre esse programa. E é um pouco disso que a gente vai tratar hoje e também diferenciar como funciona uma compra envolvendo um produto de Minha Casa Minha Vida e um produto de iniciativa privada, né? Okay. Vamos falar aí sobre o primeiro ponto, que é a questão financeira. Eu percebo que as pessoas acham que no Minha Casa Minha Vida, mesmo tendo uma renda menor, ele consegue ter um subsídio maior e é muito simples fazer essa aquisição. Não é bem assim, né? Sim, a gente tem uma série de regras para conseguir encaixar esse cliente dentro das regras do produto de Minha Casa Minha Vida. Né? Então, nem sempre ter uma renda baixa é garantia de que ele vai conseguir comprar. Assim como nem sempre ter uma renda alta é uma garantia também de que ele vai ter as melhores condições de pagamento. E aí, o dilema que esses casais, que essas pessoas que estão adquirindo o seu imóvel caem sempre é: qual a melhor opção que eu tenho? Quando a gente fala em programa Minha Casa Minha Vida, a gente está falando de um produto que é direcionado para um público de baixa renda. Então, existem casos onde pessoas que têm um poder aquisitivo maior tentam se enquadrar dentro da faixa do produto, mas não conseguem obter os mesmos benefícios. A taxa de juros, apesar de ser um imóvel voltado para o programa Minha Casa Minha Vida, nem sempre para esse público que tem uma renda maior acaba sendo a mesma do que esse público que realmente é o produto veio para atender, o Minha Casa Minha Vida. Então, a gente parte do seguinte princípio: além de olhar só a parte financeira, a gente tem que identificar e fazer uma consultoria para entender qual é a melhor opção de compra para esses clientes dentro do programa Minha Vida e as outras opções também, né? Porque às vezes as pessoas estão muito em busca do preço, do benefício financeiro, mas se esquecem que numa decisão a longo prazo, considerar apenas isso é um erro e às vezes o barato sai caro. E aí, Breno, no caso, esse é o nosso papel. Não a venda pela venda, mas a venda através da consultoria. Identificando a necessidade de cada cliente, qual é a capacidade dele de financiamento, e de repente ele consegue comprar um imóvel melhor, numa localização melhor, sem precisar utilizar essa modalidade do Minha Casa Minha Vida. Bom, agora eu gostaria de entrar mais especificamente dentro de uma linha de produtos que a gente vê que tem uma procura muito grande, principalmente aqui no estado de São Paulo, que é o produto de Minha Casa Minha Vida para compra de apartamentos, né? Todos vocês sabem que a Pinheiro tem uma linha, né, de produtos hoje voltados para primeiro imóvel, e a gente tem desde alguns produtos voltados que iniciam como iniciativa privada e outros produtos que podem estar se enquadrando dentro do Minha Casa Minha Vida na região. O que muda para você que está comprando, né? Primeiro ponto que eu quero que vocês entendam: a gente tem, existe sempre uma matemática por trás das coisas, não existe fórmula mágica, né? Então sim, existe um programa com subsídios para alguns clientes que vão se enquadrar numa faixa de renda menor, mas aqueles que têm um poder aquisitivo um pouco maior, eles perdem esses subsídios, né? Esses benefícios. E claro, tem até uma taxa de juros um pouco menor sim, mas nenhuma coisa totalmente fora da realidade. E é um pouco mais sobre isso que agora a gente vai detalhar.
Bom, falando mais especificamente sobre os apartamentos, Mauro, qual que é os pontos que você identifica, né, na ponta com os clientes? Quais são as dúvidas que surgem para a gente falar um pouquinho mais sobre isso? Tá. Uma coisa que eu percebo que é muito comum nos clientes é a questão da entrada. Muitas vezes o cliente fica muito apegado, eu não tenho valor para dar de entrada, eu não tenho esse montante todo, mas ele esquece que o fundo de garantia dele é um fator importante em todo esse processo. Então ele consegue, muitas vezes, porque por não participar de uma consultoria e não fazer detalhadamente o seu fluxo de pagamento, ele deixa de fazer um exercício em que ele pode, durante alguns meses, amortizar essa entrada e depois, lá na frente, quando ele for partir para o financiamento, ele pode usar o fundo de garantia dele. Então eu percebo que as pessoas têm muita dúvida com relação, posso ou não posso usar meu fundo de garantia? Pode e deve. Sim. Bom, quando a gente fala no produto Minha Casa Minha Vida, geralmente é possível essa utilização como parte da entrada de pagamento do imóvel, né? Quando a gente fala de produtos de iniciativa privada, a gente tem dois momentos. Quando o produto está pronto, é possível sim você usar o seu fundo de garantia como entrada, e quando o produto está em fase de construção, você só consegue usar o seu FGTS a partir do momento que você for entrar com financiamento, que é quando o imóvel está pronto, habitável, e aí é permitido sim, no momento do financiamento, você usar o FGTS como uma parte adicional da entrada e para abater o saldo que fica a financiar, né? Então o FGTS sim ajuda quem quer comprar o imóvel, porém para o Minha Casa Minha Vida ele entra num certo momento. Para o imóvel pronto ele também pode ser usado de imediato, e para o imóvel que está na planta de iniciativa privada, não subsidiado pelo programa, esse vai ser utilizado depois, mais na frente, no momento de financiar o saldo, ok? Primeiro ponto que a gente tem que entender na hora de fazer conta e entender o porquê que os valores que são cobrados, né? Perfeito. Eu até digo, o seu fundo de garantia é um valor a mais. Você pode fazer o seu fluxo na planta sem utilizar o fundo de garantia, abate o saldo devedor e depois utiliza o fundo no momento do financiamento. Sim. Bom, agora vamos falar um pouquinho mais de detalhes e de formas de pagamento, tá? Então imaginem a seguinte situação: você está comprando um imóvel que custa R$200 mil. Estou trazendo aqui um exemplo prático para que a gente possa ilustrar isso para vocês. Imagine que esse imóvel ele está dentro do programa Minha Casa Minha Vida. O que acontece? Dentro desse programa, por volta de 20% desse valor é entendido para a incorporadora, para a construtora, como entrada do imóvel. E esse imóvel, vamos supor que ele vai ser entregue daqui 36 meses. Então 20% do valor desse imóvel igual a 40 mil, certo? Esses 40 mil reais é o valor que esse cliente vai ter que pagar durante o período de obra, para que após a finalização da obra ele consiga financiar o restante junto com o banco e entre no seu apartamento. Num programa de Minha Casa Minha Vida, esse cliente ele já tem o crédito aprovado no momento em que ele está assinando o contrato dele, né? Então ele já sabe da aprovação, porém esse valor de 20%, que representa esses 40 mil reais, ele vai pagar ao longo dos 36 meses, podendo utilizar o FGTS pelo programa, né? E tem mais um valor que ele vai pagar mensalmente, pode ter uma intermediária, um manual, para completar esses 40 mil reais. Aí é que entra um detalhe importante. As pessoas, quando recebem a comunicação de um Minha Casa Minha Vida e vem aquelas parcelas baixíssimas, 400, 500 reais, né? Às vezes até um pouco menor que isso, entendem que vão pagar aquilo o período inteiro. Primeira coisa que a gente tem que entender, lembrem lá atrás que eu disse, não existe fórmula mágica. E quando a gente fala de imóveis, realmente não. Além desse valor que você vai pagar para a construtora, você tem que pagar uns juros de obra. Esse juros é repassado para a Caixa, e à medida que existe uma evolução na obra, esse valor vai aumentando. Tá? E não abate do saldo devedor. Sim, e esses juros de obra ele não abate do saldo devedor. Então lembrem-se lá, 20% dos 200 mil, 40. O seu saldo que fica para financiar são 160 mil. Mais os juros de obra que vocês vão pagar, que não vai abater desses 160 mil, ok? Porém, você tem uma facilidade, uma taxa de juros, e dependendo do valor do imóvel, você terá subsídio ou não de acordo com a sua renda. Okay. No caso da incorporadora, das empresas privadas, isso não acontece. O fluxo é mais constante, você se prepara melhor para esse pagamento, ou não? Sim. Na modalidade, né, de imóveis com um valor um pouco maior, né, que é para ir para um outro público, para um outro perfil,
Esse percentual geralmente muda um pouco, porque sai do segmento de imóvel popular, ele é um pouco maior em metragem, ele geralmente vai ter uma localização diferente, ele vem com uma proposta diferente. Então lembrem-se lá quando eu disse, não existe fórmula mágica. Se custa mais barato, é porque é menor, é porque não vai ter suíte, é porque não vai ter a mesma localização e é um imóvel voltado para um público, né? E quando a gente fala numa iniciativa privada, né, é um outro tipo de imóvel. Ele vai ser um pouco maior, muitas vezes ele vai ter uma vaga de garagem a mais, ele vai ter uma localização maior, ele vai ter um lazer melhor, segurança, né? Ele vai ter uma concentração de pessoas, inclusive, melhor, né? Você está comprando algo um pouco mais exclusivo, portanto, ele vai custar um pouco mais, né? E aí quando a gente fala custar um pouco mais, o cliente ele precisa sempre avaliar o custo-benefício daquilo que ele está comprando e pensar que ele está tomando uma decisão a longo prazo. Não adianta nada ele também tomar uma decisão porque é muito barato, né? Sendo que depois de 5 anos que ele recebe o imóvel, ele se arrepende, fala e pensa que ele poderia se sentir mais confortável em algo maior e tinha poder aquisitivo para comprar algo um pouco maior, né? Melhor localizado, mais seguro, né? Então são imóveis diferentes para perfis diferentes. Perfeito. E falando sobre a forma de pagamento agora desse tipo de imóvel de iniciativa privada, né, de projetos que não são subsidiados pelo governo, né, pelo Minha Casa Minha Vida, geralmente funciona assim: um percentual do valor desse imóvel durante o período de obra é um pouco maior. Então vamos usar o mesmo exemplo que a gente estava falando, mas vamos supor que esse imóvel não entre no Minha Casa Minha Vida. Um imóvel de R$200 mil, né? Geralmente para iniciativa privada nós tratamos aí durante o período de obra de 30% do valor do imóvel, ok? Então nós estamos falando aí de R$60 mil, então a gente sai de 40 no Minha Casa Minha Vida, mais ou menos, para que esse cliente pague R$60 mil, 20 mil a mais, porque é um produto, né? Ele tem um percentual maior por conta do público, então a forma de pagamento também é um pouco diferente. Nesse tipo de imóvel, não dá para ser utilizado o FGTS já no ato enquanto está na construção, ok? Se o imóvel estiver pronto, é possível utilizar. Bom, esses R$60 mil é onde o cliente vai fazer um plano de pagamento para pagar, utilizando o exemplo anterior, ao longo dos 36 meses. Então ele vai ter um valor de entrada, que tem que ser capital próprio, ele pode colocar algumas intermediárias e ele vai ter os valores de parcela para pagar. O que muda e onde que está o ponto que eu sempre falo? Não existe fórmula mágica. Lembra lá que no Minha Casa Minha Vida, a parcelinha que é anunciada vem acompanhada de uma taxa de juros que nem sempre o teu vendedor é transparente e fala para você? Aqui nesse caso você vai pagar um pouco mais durante a obra, obviamente suas parcelas são um pouco maiores, porém você não tem essa taxa de obra para pagar. Ok? Esse é um dos pontos que diferenciam um programa. Então você vai pagar uma parcela um pouco maior, sim, porém é uma parcela que você não vai ter esses juros de obra para pagar. Você se planeja melhor. Sim. Você sabe tudo o que está acontecendo. Você não vai ter surpresas de um mês para o outro em termos de aumento de prestação, mensalidade, nada. Né? Exatamente. Né? É claro, quando você vai fechar o teu imóvel de Minha Casa Minha Vida, você recebe esse planejamento. Mas o que de fato acontece no dia a dia, e a gente que está aqui na ponta vê, é que a maior parte dos vendedores, eles não passam isso com total transparência. É verdade. E quando você faz a soma do que você está pagando para a incorporadora e mais os juros de obra, muitas vezes, devido à sua renda e ao seu perfil, você poderia estar comprando um imóvel maior, melhor, muito melhor localizado. Então, não caia, preste muita atenção e não caia nessa cilada, né? Não existe fórmula mágica, lembre, e nem sempre o mais barato ou o programa que é popular é o melhor para você. Entenda o seu perfil, entenda a sua capacidade de pagamento e tente também responder a seguinte pergunta: depois de 5 anos que eu receber meu imóvel, será que eu vou estar realmente feliz com essa metragem, com essa localização? Ou vale a pena e eu tenho condições de fazer um esforço maior e ficar com algo melhor e que vai me atender melhor a longo prazo? É essa pergunta que você tem que se responder aí em casa. É verdade. Eu percebo que muitas vezes a pessoa olha aquele momento e esquece de fazer o planejamento para alguns anos para frente e a situação dela pode estar totalmente diferente daqui 4, 5, 6 anos, né? E assim, o que eu costumo dizer, a escolha tem que ser muito bem feita. Se você tiver gente
que possa te auxiliar nesse momento de consultoria, de esclarecimento de dúvidas é muito importante, porque é um imóvel que você vai estar comprando, vai passar a maior parte da sua vida nele, quem sabe até criar os seus filhos lá. Então pense com carinho, pense com prudência, analise todos os pontos e sempre que possível pegue uma pessoa que seja do ramo para poder falar com você com bastante honestidade, com bastante franqueza, os pontos positivos e os pontos negativos, né? É um clichê o que eu vou falar, mas a gente quer realizações, né? Não quer criar pesadelos. Bom, exatamente, Mauro. Então, para você que está em casa, né, que está passando por um momento de decisão de compra do seu primeiro imóvel, de analisar, de estudar, né, empresas como a Pinheiro colocam profissionais à disposição para te ajudar nesse momento. Né? Então, você que está em casa, que tem seus amigos, curta, compartilhe o nosso vídeo, né? Traga perguntas e a gente se vê em breve com mais conteúdo e com novidades aqui dentro do TV Pinheiro para vocês. Obrigado, pessoal. Tchau.